Vamos para a nossa aula de hoje. Força mental e corrida. Porque há mais em correr do que apenas sair para correr ou treinar os músculos e melhorar a resistência. Corrida é um esporte mental e talvez seja mais mental do que você possa acreditar, imaginar ou perceber. E no final da aula eu vou falar de uma estratégia, eu vou passar só uma estratégia de muitas que a gente pode usar para melhorar a nossa força mental e a nossa corrida. É uma coisa muito simples que vai mudar a forma de você olhar para dentro, porque é autoconhecimento puro. E aí eu vou começar com perguntas. Quais são as tuas qualidades psicológicas, emocionais que fazem de você um bom corredor? Já parou para pensar? Corrida é autoconhecimento. Dani, Júnior, Gleison, Alexandre, Davi. Corrida é autoconhecimento. O que é que faz de você ser um bom corredor? Segunda pergunta. Até que ponto esses aspectos que você pensou de si influenciam no teu alto desempenho? E a pergunta mais importante: você consegue treinar essas habilidades? Você consegue treinar a sua força mental? Porque de nada adianta você identificar, e se você não identificar já é um problema sério, se você não identificar quais são as tuas qualidades, não adianta identificar como elas influenciam se você não sabe como lidar com isso. Né? Então, o Davi escreveu, tem um bom motivo. Um motivo pode ser bom, mas se você não souber treinar as suas habilidades, do mesmo jeito que se treinar a corrida, talvez não ajude. Porque a força mental, a resistência mental, treinar as habilidades mentais é muito valioso hoje em dia. Não só para a corrida, mas para a vida. E a gente aprende muito com a corrida. Mas nós podemos, devemos e conseguimos desenvolver essas habilidades. E é claro que precisa de técnica. Nós precisamos ser intencionais nisso. O treinamento de habilidades psicológicas e força mental não se melhora assim, com pó de pirlim-pim-pim. Eu preciso gerar autoconhecimento, eu preciso me conhecer. Autoconhecimento. Para que eu consiga levar a minha corrida, para que eu consiga levar os meus estudos, a outro patamar. Então, treinamento mental, força mental, é um conjunto de habilidades que nos permite treinar e competir, trabalhar, estudar, de forma mais sustentável na direção do nosso objetivo de longo prazo. Força mental é que nos permite se manter firme, constante, na direção do nosso objetivo de longo prazo, mesmo aparecendo contratempos. Mesmo que tenha dificuldade, mesmo que surjam problemas. Conseguir isso é conseguir se tornar mentalmente mais forte. E a corrida nos ensina. E aí, uma pergunta que eu me faço sempre, e eu tenho usado isso nas minhas pesquisas, nos meus trabalhos, com os meus alunos, seja na universidade, seja com quem corre, no meu projeto de extensão. O que acontece na mente, na mentalidade, e se gosta muito do termo mindset, adora um termo em inglês,
né? Vou fazer uma call, o meu mindset é mais potente. A tua mentalidade, o que acontece na mente das pessoas que se expõem voluntariamente ao estresse, como de treino de corrida, um treino intervalado, potente. O que acontece na mente das pessoas que se expõem aos treinos longos, ao estresse dos treinos longos. Porque ninguém é o mesmo depois de passar por um ciclo de treino por uma maratona. Não estou falando de fazer maluquice, de sair amanhã para fazer uma maratona. Estou falando um ciclo organizado, sistemático, para fazer uma maratona sub 4 horas. Enfim. Para conseguir lidar com a dor, com o desconforto. E como o Fábio disse, isso é massa. Mentalidade que pode extrapolar para as outras dimensões da vida. A gente aprende. O Fábio é um dos maiores pesquisadores do Brasil, talvez do mundo, sobre motivação. Quem não segue ele, começa a seguir o cara. O bicho é PhD em motivação. E eu lembro que me arrepia aqui, ó. Não dá pra ver porque eu tô... Cara, me arrepia de lembrar da nossa história. Quando começamos lá no mestrado. O bicho é foda. Vale a pena seguir ele. Acompanhar os materiais dele, os conteúdos do Fábio. Quando ele fala que isso extrapola, o Fábio é da musculação. Isso extrapola para todas as áreas da vida dele quando ele faz os treinos dele. Eu não tenho... A minha coxa é o bíceps do Fábio. E tá tudo certo. E tá tudo bem. Cada um... Eu sou triatleta. Eu tenho como é que é? A licença poética de ir na academia e fazer os meus pezinhos mais geriátricos, eu brinco assim, né? Vou sempre com a camiseta de triatleta para as pessoas me olharem e falar assim, não, ele não puxa ferro, ele é triatleta, então ele tem a licença poética de não carregar tanto peso. Mas voltando para a força mental, a pergunta que eu me faço, o que acontece na mente das pessoas que se expõem ao estresse de um treino intenso, intervalado, ou se expõem ao estresse de correr por 1h30, ou hoje, no meu caso, eu pedalei 2 horas. O que acontece na mente dessas pessoas que se expõem ao estresse por mais tempo? Para ter que aprender a lidar com a dor, com o desconforto. O que é que eu faço? O que você faz? E aí você precisa olhar para si. E aqui começam os gatilhos de treinamento mental. Pense em como você lidou, gere esse autoconhecimento do que você faz para suprimir aquele dia que você está sem vontade, porque motivação você tem para treinar. Um motivo você tem. Aquele dia que você não quer treinar, você fraquejou, você perdeu a tua força de vontade. O motivo está lá. A motivação não sobe e desce. Eu estou menos motivado. Não. Você tem um motivo potente. Agora, a tua força de vontade que ela fraqueja, que ela sobe e desce. E aí naquele dia que a tua força de vontade está na baixa, você tem que vir com os 2 pés no peito e falar assim, aqui mando eu e eu vou. Eu não vou fazer o treino todo, mas eu vou fazer a metade, mas eu vou. Estratégia mental. Naquele dia que você está nervoso, não quero treinar, eu vou sair comer uma pizza. Respira, relaxa. Respira, calma, olha para si. Tá tudo bem. E vai. E uma das coisas que me chama a atenção é pensar algumas áreas, né, que nós que corremos, a gente pensa, age, né, e recebe influência quando a gente está correndo. Tá? Então, 3 pontos que eu considero que são bem fundamentais. O ritmo e a distância, tá? Que a gente corre, a gente aprende a lidar com isso, a gente vai evoluindo, vai melhorando, vai ganhando capacidade cardiopulmonar, metabólica, ganhando condições de correr mais rápido ou mais distância. Isso não acontece do dia para a noite, é um passo a passo. Outro ponto importante, dor e desconforto. Nós aprendemos a lidar com dor e desconforto. Quem nunca saiu para correr
esqueceu de cortar a unha e ficou beliscando naquele cantinho, a unha ficou preta e correu com dor na unha. E foi durante 5, 10, sei lá quantos quilômetros, sentindo aquela dor na unha. E conseguiu lidar com isso. E conseguiu correr. Diminuiu a velocidade, adaptou. Força mental. Aprendeu como lidar com a dor e com o desconforto. Uma coisa que os corredores, acontece muito, com muita frequência com os corredores, nós homens, usar uma camiseta diferente, com tecido diferente e assar o mamilo. Se já aconteceu contigo, escreve aqui, ó, já aconteceu, já aconteceu. Bom, comigo já aconteceu muitas vezes e eu não aprendo. Tecido diferente, bota ali um esparadrapo. E aí você corre com aquele negócio roçando, incomodando, mas tu vai. E aí você aprende a lidar com isso. Aprende. E um terceiro ponto, além do ritmo, da distância, da dor, do desconforto, é o ambiente. Tem o meio ambiente e o ambiente. O ambiente que a gente se vincula na corrida, ele reflete muito na nossa corrida, no nosso resultado, na nossa performance. E aí, olha lá, já muitas vezes, o mamilão assado, doído. Mas o ambiente com quem a gente se expõe, que a gente está, ele reflete muito. Como a gente vai evoluir ou não, como a gente vai crescer ou não. E também tem o meio ambiente. Hoje, muitas pesquisas, muitos estudos mostram esse fator ambiental, o exercício no ambiente verde favorece demais a aderência ao exercício, a adesão ao exercício, controle de estresse, melhora de humor. E isso é muito bom para quem corre. Então, 3 temas que são bem importantes, no meu ponto de vista, para a gente pensar sobre força mental. Como eu disse, ritmo e distância, dor e desconforto e o ambiente e meio ambiente. Então, a gente precisa entender e se conhecer nesse sentido aí, tá? Se você percebeu, então, a corrida, ela é um esporte mental, muito mental, muito mental. Talvez mais do que você acreditava até algum tempo atrás. E nesse sentido, algumas pessoas, elas treinam em grupo, por exemplo, e se juntam lá e resolvem fazer uma distância, 10 quilômetros, e isso acaba sendo muito comum. Aí, começar a treinar, perfeito. Se hoje eu falasse assim, nós estamos aqui, vamos sair para correr 5 quilômetros. 5 quilômetros. Quem tivesse condições, quem não tivesse condições, vamos sair para correr 5 quilômetros. Uns vão caminhar, uns vão correr, uns vão... Possivelmente todos nós completaríamos. Todos nós completaríamos porque temos um motivo para isso. O Ricardo falou que a gente consegue. Tem umas loucuras braba aí, tá? Que eu não entro nessa seara, porque não vale a pena entrar nessa discussão, porque é errado. Tá? Mas a gente conseguiria. Por quê? Porque eu tenho um motivo potente e eu tenho perseverança. E essa energia mental faz com que a gente consiga, tá? a ter esses estímulos. Faz com que a gente consiga desligar algumas chaves de dor, de desconforto. Pensa comigo num ultramaratonista. Aí na semana que vem eu vou contar a história de um aluno meu que, faltando 5 dias para a prova, agora, ele fez o TTT, a travessia Tramandaí, como é que é? A travessia lá no Rio Grande do Sul. Como é que é? Tramandaí, me fugiu a palavra. Ah, meu Deus do céu. Se alguém lembrar, escreve aí. Torres Tramandaí. A travessia TTT. Travessia Torres Tramandaí. 84 quilômetros. Na terça ou quarta-feira, ele foi fazer um treino muito leve e pisou numa madeira e entrou um negócio no pé dele, furou o tênis. E ele correu com um espinho no pé. Doideira total. Ele nem sabia. Ele foi descobrir o espinho depois porque não fechava o buraco. Tá?
O que faz com que os ultramaratonistas, e num caso normal, sem problema nenhum, consigam completar essas distâncias que são muitas vezes insanas. Ajuste. Eles procuram internamente situações que deem força, que deem ajuste, que façam com que eles consigam controlar os pensamentos, gerando atitudes e comportamentos melhores. Isso tem um efeito gigantesco. 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 Porque por mais que os músculos eles estejam tensos, porque eu estou nervoso, eu estou com dor, quando eu gero uma energia mental, de pensamento, de comportamento positivo, isso nos dá uma energia física também. Sempre que a gente está cansado, sempre que a gente acha que o nosso tanque de combustível zerou, sempre tem a reserva. Sempre tem a reserva. E isso é o que torna a gente mentalmente forte. Se eu não tenho uma lesão, se eu não tenho nenhum problema, o meu tanque de energia, o meu tanque de combustível, ele sempre tem a reserva. Eu sempre consigo ir um pouquinho além. Pegou isso? Sempre. No teste de esforço, se você já foi num cardiologista, já ficou lá com aquela máscara aqui, ó, respirando, fazendo a ergospirometria, e eu recomendo que faça para conhecer os teus limiares, saber como é que está o teu coração, fazer um teste de esforço. Se você consegue, faça teste de esforço com a máscara para ver como é que está o teu VO2, faça um eletrocardiograma e um ecodoppler. Faz um negócio completo para ver como é que está o teu coração, a bomba cardíaca e tudo ali na parte circulatória, para você ter segurança quando você corre. E se você fizer o teste de esforço, ou se você já fez, depois que termina o teste de esforço, você pensa assim, podia ter feito um pouco mais de força. Por quê? Porque é exatamente o que eu acabei de falar. Nós sempre temos a reserva do nosso combustível. Sempre. Sempre temos. E é claro, muito dessa ideia de ter que parar, né, de eu quero desistir ou eu vou diminuir o ritmo, e está tudo bem diminuir o ritmo, talvez você não precise parar, né? Está associada à ansiedade, ao medo, à dor, ao desconforto, a eu não lidar com esses processos mentais. Se eu tenho uma lesão, desculpa, vai diminuir, vai parar, ou vai caminhando, mas tem que prestar atenção nesses mecanismos. O segredo para isso é autoconhecimento e autorregulação. Autoconhecimento e autorregulação. Eu saber me conhecer, conhecer o meu corpo, e aí eu volto lá para o meu ritmo e para a minha distância. O que eu consigo fazer efetivamente? Eu tenho capacidade de correr 42 km amanhã? Fala, o Ricardo, eu? Eu não. Pô, Ricardo, mas você já fez quantas maratonas? Só de Ironman foi um 4. Ah, vou correr 42 da manhã primeiro pra quê? Segundo, tô treinado? Não. Consegui? Talvez eu consiga. Sim, eu consigo. Preciso? Não. Por quê? Porque eu vou me machucar, porra! E eu me conheço. Autoconhecimento. Autoconhecimento. Autoconhecimento é ouro em pó. Autoconhecimento é ouro em pó. E as pessoas não se conhecem. O que te torna mentalmente forte? O que você precisa fazer para aumentar a tua força mental? Ou o que você precisa não fazer? Por quê? Eu não preciso correr uma maratona amanhã. Ah, porque eu preciso provar que eu sou. Não, eu não preciso. Isso é me tornar mentalmente forte. Às vezes a gente acha que eu tenho que fazer para ser mentalmente forte. Tá errado. Às vezes o que você tem que fazer é dizer não. Força mental é saber dizer não. Não existe uma fórmula mágica do que seja força mental.
Na psicologia, os psicólogos e as pesquisas ainda não conseguiram elucidar claramente o que é, né, um aspecto mais amplo, essa força mental. Mas a gente associa, tá, na psicologia, essa capacidade que a gente tem de força mental de lidar com situações difíceis. De eu conseguir lidar com dificuldades, de eu dizer não, de eu segurar o meu ritmo num treino. E isso é força mental. E o mais louco de tudo isso, como eu falei, é entender o que nos faz parar, o que nos faz diminuir no final de uma corrida. Ou, o contrário, o que nos faz acelerar no final de uma corrida. Como eu disse, sempre quando a gente quer, está terminando, acha que o nosso combustível está terminando, sempre tem a reserva. E essa decisão de parar ou não envolve músculo. Na maioria das vezes não é músculo. É cérebro, é pensamento. O cérebro, ele age com os sinais que o corpo manda. O cérebro, a nossa mentalidade, ela age com os sinais que o corpo vai mandando. E eu vou interpretando aquilo com base no meu autoconhecimento e aquilo, sabe, se eu fosse um marionete, você vai puxando os fiozinhos ali, as cordinhas. E aí, se eu sou mentalmente fraco, de eu não tolerar tanto a dor, os fiozinhos vão diminuindo para parar. É lógico. Eu não preciso parar, eu posso diminuir, porque quando alguém para, porque está exausto, sempre pode ir mais 50 metros. E isso é treinamento mental. Do mesmo modo que amanhã, segunda, 5h30 da manhã, vai tocar o meu alarme. Não vou estar com vontade de treinar. Nenhuma. Não vou estar com nenhuma vontade de treinar. Mas eu vou sair da cama. Vou olhar para minha esposa dormindo. Vou passar, dar um beijo no meu filho. E vou sair para treinar. Força mental. Por quê? Porque eu preciso fazer. E aí tem 4 pontos que são bem importantes. 4 blocos para colocar os tijolinhos dos pilares da nossa força mental. Se você tem um papel e uma caneta, grava, tá? Foco. Foco. Metas e processo. Foco é meta e processo. Aonde eu quero chegar? O que eu faço para ir? Meta e execução de processo. Foco. Primeiro pilar, foco. Segundo, gerenciar a ansiedade. E aí é conversa interna. Em alguns casos, psicólogo. Psicoterapia. Psicoterapia é libertador. Se você não vai no psicólogo, se você não faz terapia, vai. Psicoterapia é libertador. Quem diz que não precisa é quem mais precisa. Que é cheio de problema. Que é cheio de corrente prendendo e acha que está livrezinho. Vai no psicólogo. Se liberta. É maravilhoso. Psicoterapia é vida. É sensacional. Ah, é coisa para doido. Eu tenho pena de quem pensa assim. Nós não precisamos de psicólogo. Nós merecemos ir ao psicólogo. Nós merecemos psicoterapia. Psicoterapia é autoconhecimento e vai ajudar a gerenciar ansiedade. Esse é o segundo pilar. Gerenciar a ansiedade. O terceiro pilar da força mental para quem corre é a intensidade. Modulação de energia física e mental. Muita gente quer correr sempre com o pé no acelerador, lá embaixo, intensidade alta. Não é assim que funciona. Do mesmo jeito que não é correr sempre na baixa intensidade. Então, o terceiro pilar da força mental é a intensidade. E o quarto pilar, confiança. Desenvolver a autoconfiança.
A autoconfiança eu desenvolvo através da demonstração das minhas qualidades e capacidades. Para mim mesmo, não para os outros. Eu vou lembrar aquilo que eu fiz que deu certo, que eu acertei, coisas boas. Isso me gera confiança. São 4 pilares: foco, gerenciamento de ansiedade, intensidade, confiança. Ok? Conseguir trabalhar esses 4 pilares aqui já vai mudar um pouco do teu jogo. Como eu falei no início da aula, eu vou deixar uma estratégia. Tá? Sabe que uma das coisas mais comentadas dentro dos aspectos mentais é pensamento positivo. Já ouviu falar que é importante você ter pensamento positivo? Escreve aí. Se você já ouviu falar, né, que pensamento positivo é importante. Eu me arrisco a dizer que 99% dos gurus, que tá cheio de guru por aí, né? Diz que o pensamento positivo é importante. E é. O problema é que ter pensamento positivo não resolve. Muitos nem conseguem ter pensamento positivo e a grande maioria não serve para nada ter o pensamento positivo. Porque do mesmo jeito que ele entra, ele sai. O pensamento positivo, pensar positivo, né, não significa nada. Agora, quando eu uso esse gatilho de pensar positivo em voz alta, aí o papo muda, porque pensar em voz alta impede que o pensamento vagueie para o lado negativo. Se liga nisso. Quando você estiver treinando e a situação estiver difícil, verbalize, pense em voz alta coisas boas. Pense em voz alta, verbalize os teus pensamentos. Você vai impedir que os teus pensamentos vagueiem para outro lado, porque você está sendo intencional. Alguém já tinha te falado sobre isso? Aposto que não. Não tenho dúvida que não. Não tenho dúvida que ninguém te falou sobre isso, mas te falaram que pensamento positivo é importante. Do mesmo jeito que quando as pessoas estão nervosas, elas chegam e fazem assim, batem nas costas e falam assim, ó, relaxa, você tem que ficar calmo. Me ensina, porra! Então, como eu falei que ia dar essa estratégia nessa aula, tá? Use em treino e competição. Pensamento positivo. Não pensamento positivo de qualquer jeito. Pensamento positivo verbalizado. Pense em voz alta. Fale consigo verdadeiramente. O que aconteceu comigo no Ironman, e muita gente já sabe disso, né? De 2022, que eu tive a hipotermia, eu fui conversando comigo por 13 quilômetros. Falta pouco eu vou chegar. Eu fui verbalizando, eu falava, falta pouco eu vou chegar. Por quê? Porque eu queria ser intencional, eu estava caminhando, com a hipotermia braba. E eu verbalizei isso comigo por 11 quilômetros. A maioria dos ultramaratonistas, quando eles estão lá no quilômetro 100 e não sei o quê, 80 e não sei o quê, 70 e não sei o quê, eles só pensam que a dor é inevitável. E verbaliza, e vai conversando consigo. Então, aquela papagaiada do pensamento positivo, que te explicaram até hoje, que você tem que pensar positivo, pensamento positivo vagueia para o negativo. Se você não quer que ele vagueie para o negativo, pense positivo e verbalize o que você pensa. Ah, Ricardo, olha só. Tá paga a live, né? Tá pago a semana de vocês, porque aqui a gente explica como uma coisa funciona e mostra na prática para você aplicar no teu dia a dia de treino. Ok? Então é isso. Dia triste hoje, perdemos a maior chance que nós teríamos agora de baixar
a maratona de 2 horas. Kiptum sofreu um acidente, faleceu. Dia triste, muito, muito, muito triste. Mas seguimos com força. Valeu, desejo uma ótima semana para vocês. E lembra sempre, treinou, venceu. Se cuidem.